capítulo de número 4, versículo 23 e 24, dois versículos bem conhecidos, muito conhecidos no meio da igreja. Orando, procurando sintonizar naquilo que Deus está falando durante toda a reunião, foi o que veio ao meu coração, pois entendi que Deus está falando conosco hoje pelos louvores acerca da adoração. Quem é bom de Bíblia, já encontrou, diga amém. 23, 24 são os versículos do capítulo 4 de João, diz: porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. É um prazer estar mais uma vez entre os irmãos, nessa feita com a missão dada por nosso presidente, muito digno pastor presidente, pastor Acélio. Na pessoa dele, eu quero cumprimentar não só os demais companheiros convencionais, como também todo o corpo ministerial desta igreja que aqui se encontram, como também cumprimento toda a igreja do Senhor, desejando que em tudo os irmãos possam ir bem e em tudo o Senhor vos dê vitória para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Trago saudações da igreja que o Senhor me deu para cuidar, ali em Eldorado dos Carajás, muito longe daqui, de Belém para lá, 640 quilômetros. Tem ali um povo que também serve a Deus com alegria, e estamos lá há 6 meses, cuidando daquele povo para a glória do Senhor. Queridos em Cristo, o texto é conhecido, e a gente não precisa delongar tanto, mas apenas lembrar a igreja, lembrar os irmãos de tudo aquilo que já se ouviu algumas vezes acerca da adoração. Esse texto é um texto da conversa de Jesus, aquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, ao ponto da conversa que ela chega a dizer que um adora em um monte, os samaritanos, os judeus em outro monte, era o Moriá. E aí Jesus chega a dizer para ela que não é nem um monte e nem um outro monte o melhor lugar para adorar. Jesus chegou a instruir aquela mulher que disse que haveria de vir dias. E ele ainda disse assim: e já chegou esse tempo em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus, Ele é espírito. Jesus encarnou, mas já voltou, está glorificado, e Ele é espírito. O Espírito Santo, nós já dizemos, Espírito Santo. Então, meu amado meu irmão, não tem como ter uma adoração eficiente se nós não desligarmos um pouquinho do plano natural, para então conectar um pouco no sobrenatural. Aleluia. Não tem como se não for pelo Espírito. Até porque a palavra diz que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito e nos faz entender que nós somos filhos de Deus eterno. E bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Então veja que a comunicação do crente com Deus, da igreja com Deus, através da adoração, ela precisa se dar no campo espiritual. Se tem crente que vem para a igreja e ele está preocupado com aquilo que não deu tempo de ser feito hoje,
Ou tem gente que está na igreja, já está preocupado com aquilo que vai fazer amanhã. Ou se tem gente que está no local de adoração aqui, o templo que foi consagrado ao Senhor, e de repente ele está preocupado com o seu celular, com a rede social, e fica aqui passando de um lado para o outro. Então a adoração não está acontecendo em espírito. Eu me atrevo a dizer que não está subindo, porque sobe quando é feita em espírito. Quando o coração quebrantado se apresenta diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o coração quebrantado atrai a presença do Senhor e a glória dele se manifesta. Aleluia, aleluia. Precisa ser em espírito. E aí ele diz que tem que ser em espírito e em verdade. Porque Deus, ele é espírito, mas ele também é verdade. Jesus, o Filho, disse: eu sou o caminho, a verdade. Acerca do Espírito Santo, disse: não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade. Deus é espírito e a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito é espírito de verdade, e a palavra que a igreja crê e prega é a palavra da verdade. Jesus disse em João 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! E a igreja do Senhor, Deus é verdade, o Filho é verdade, o Espírito é verdade, a palavra é verdade, aleluia. E a igreja, diz a palavra, é coluna e apoio da verdade. Oh, glória a Deus! Não dá para brincar de adorar. A adoração precisa ser verdadeira. Se você chegou na casa do Senhor, então adore de verdade. Não brinque de adorar. Não perca tempo com quem está à sua direita, ou com quem está à sua esquerda, ou quem está à sua vanguarda, ou quem está à sua retaguarda. Liga no trono e verdadeiramente adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por favor, por um minuto, levante a sua mão e adore, 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 adore. Diga palavras que louvam, diga palavras que adoram, diga palavras que exalte, diga palavras que bendiga o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E quando essa adoração começa a tocar o coração de Deus desta forma, quando verdadeiramente a minha adoração ela é para valer, de verdade e em espírito, e ela começa a tocar o trono, chegar no trono, porque tem adoração que não passa do teto, irmãos. Tem glória, aleluia, de boca para fora. Tem tempo que se gasta na igreja e é um tempo, como diz a palavra, que foi um sacrifício de tolo. Não teve o efeito que deveria ter. Não atraiu a presença. Não tocou o coração do Rei dos Reis. Aleluia. Tem adoração que não foi eficaz, não houve eficácia quando ela aconteceu. Mas quando nós verdadeiramente adoramos, e a adoração rompe o plano natural e chega lá no sobrenatural, vai rompendo aqui o teto, vai rompendo o céu e o céu dos céus, até chegar lá no trono da graça de Deus. Irmãos, muita coisa é liberada quando a adoração chega lá verdadeiramente. Verdadeiramente. Há um poder que é liberado quando a igreja adora de verdade, quando o crente adora de verdade. Mateus, no capítulo 8 de Mateus, no versículo de número 2, nós temos o episódio de um homem leproso.
Lepra naquela época não tinha cura. Não havia nenhuma esperança para alguém que fosse contraído por essa enfermidade. E aí ele estaria desenganado dos médicos imediatamente e já condenado à morte. Uma vez leproso, estava condenado a morrer ou mais cedo ou mais tarde. Mas aí a palavra nos diz que um homem leproso se aproximou de Jesus, ouviu que ele ia passando por ali, e ele vai até Jesus, e com um pouco de distância, porque ele não podia se aproximar, a palavra diz no versículo 2 de Mateus capítulo 8, que ele se ajoelha, ele se prostra diante de Jesus, e a Bíblia diz assim: e adorou o Senhor. E adorando a Jesus, aleluia, ele diz: mestre, se tu quiseres, mestre, tu podes me tornar limpo. E Jesus responde imediatamente a petição daquele homem desenganado pelos médicos, que estava condenado à morte, mas que ele mesmo no corredor da morte, vamos usar esse termo, ele está adorando, prostrado aos pés daquele que tudo faz, daquele que tudo pode, daquele que tudo opera, daquele que não há porta que ele não abra, não há enfermidade que ele não cure, não há coisa que ele não tenha resposta, não há problema que ele não responda ou tenha solução. E a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor para todos sempre. Ele adora e diz: mestre, se tu quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus responde, em resposta à adoração: eu quero ser limpo agora. E imediatamente a lepra foi embora. A pele do homem se torna como pele de criança. Aleluia. Em resposta a alguém que chegou diante do Rei dos Reis para adorar em espírito e em verdade. Alguém está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Quando a adoração toca o coração do Senhor, libera poder para curar. Mas quando a adoração toca o coração do Senhor, libera poder não só para curar, mas também para libertar. E aí, me reporta Atos capítulo 16. Quando Paulo e Silas estão detidos na prisão, por amor ao Evangelho, foram presos, açoitados, e estavam ali na prisão, fazendo o quê? Diz a palavra, cantando hinos ao Senhor e orando. E o que é isso? Se não adorar, se não adoração. Então estavam machucados, estavam doloridos, estavam corpo abatido pelo chicote romano. Vale a pena lembrar que o chicote romano tinha aqui o seu fio de couro, mas lá na ponta do chicote tinha ou ossos pequenos de animais ou chumbo. Então quando o couro batia, machucava a pele, mas quando a ponta do chicote batia, irmãos, abria chagas. Eles estavam machucados, eles estavam doloridos, mas lá na prisão, o corpo abatido, mas o espírito pronto para adorar o Senhor. Aleluia! E Paulo e Silas poderiam estar reclamando, poderiam estar murmurando, poderiam estar ali lamentando a situação diante do Senhor, mas ali não houve voz de murmuração, não houve voz de lamentação, não houve voz de reclamação. A voz ali foi voz de adoração. 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 E era quase meia-noite que, em resposta àquela adoração, aleluia, 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 Deus envia ali o seu poder. O terremoto sacode o cárcere, as portas se abrem,
E os servos do Senhor que estavam presos, agora estão livres para continuar fazendo a obra do Senhor nosso Deus. E eu quero declarar, meu irmão e minha irmã, talvez o teu marido, o teu esposo esteja precisando ser liberto para adorar a Deus com você. Homem, talvez a tua esposa. Pais, talvez o teu filho, a tua filha. Meu irmão, a minha irmã, talvez você mesmo esteja precisando. Uma coisa eu sei, que se eu e você entendemos essa palavra hoje e começarmos a colocar em prática nas nossas vidas, então nós vamos começar a adorar. E Deus vai começar a mandar resposta. E pode ter terremoto na vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, na tua casa, na tua família, na tua empresa. E eu quero declarar que em resposta de adoração haverá cadeias caindo por terra, grilhões sendo despedaçados e o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Só quem crê, levanta a mão e adora. Adora o nome do Senhor. Oh! Eu vou citar sem comentário mais um texto da palavra que me revela acerca do poder da oração. Mateus 8 me mostra a oração tendo poder para curar. Aleluia, aleluia. Atos 16, a adoração trazendo libertação. E aí, segundo Crônicas, capítulo 20, a adoração trazendo vitória. Porque 3 exércitos se reuniram contra Josafá. Os filhos de Amon, de Moabe, moradores de Seir, os edomitas, se reúnem contra Israel. E aí Josafá diz assim: nós vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. E o que é isso? Isso é adoração. Ele disse: amanhã nem vós, nem vossos filhos, nem vossos animais, ninguém come pão, ninguém bebe água, mas nós vamos buscar o Senhor em oração e jejum, e o Senhor vai pelejar por nós. Aleluia. Certo é que no versículo 21 de Crônicas, capítulo 2 Crônicas 20, a palavra diz que chegou a hora da batalha. E aí, meu irmão, minha irmã, poderia ter sido usado o batalhão de elite para ir à frente, os homens armados à frente, mas Josafá, ungido do Senhor, inspirado por Deus, ele diz assim: não, ele entendeu em Deus que aquela batalha não seria ganha com espada, não seria ganha com lança, não seria ganha no braço do homem, mas seria ganha com o poder de Deus se movendo pelo seu povo. Ele diz: coloque os cantores na frente. E os cantores foram à frente. E a Bíblia não nos dá a melodia em que eles cantaram. A Bíblia não nos dá o ritmo do que eles cantaram, o tom musical em que cantaram, mas a Bíblia nos dá a letra. E eles cantaram no versículo de número 21, por favor. Aleluia. De 2 Crônicas, no capítulo 20. Ele diz lá: depois colocaram à frente para dizer assim enquanto cantavam: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Numa outra tradução: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Numa outra tradução: porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Oh, irmãos, eles só começaram a adorar e adorar. Os inimigos que estavam unidos ali começaram a olhar uns para os outros. O Senhor confundiu a mente dos inimigos. Eles se olhavam para os outros, não se viam mais aliados, começavam a se ver no versículo 22 inimigos. Então amonitas e moabitas olham para os edomitas e matam os edomitas, achando que eram inimigos. Quando terminaram de matar edomitas, agora amonita e moabita olham para o outro, confunde a mente. O povo de Deus louvando, adorando, e os anjos de Deus passando e trabalhando pelo povo. O povo adorando, Deus abrindo porta. O povo adorando, Deus batalhando. O povo adorando, Deus guerreando. O povo adorando e Deus abatendo os inimigos. O povo adorando, Deus confundindo o Espírito de Deus e dando aos
seu povo vitória. Oh, levante a sua mão, receba vitória do Senhor nesta noite. Eu termino com Atos 2, porque se em Mateus 8 a adoração está trazendo cura, se em Atos 16 a adoração está trazendo libertação, se em 2 Crônicas 20 a adoração está trazendo vitória, em Atos 2 a adoração está trazendo o Espírito Santo, porque Jesus sobe aos céus e diz aos discípulos, aleluia, fique na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, aleluia. E assim Jesus sobe e eles ficam lá 10 dias, foram 10 dias orando, jejuando e adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga-se de passagem que aquela igreja que ali estava adorando lá no templo, nos 10 dias, ninguém pediu casa, ninguém pediu carro, ninguém pediu dinheiro, ninguém pediu emprego, ninguém pediu nada terreno, casamento, filho, a filha, isso ou aquilo. Aquela igreja durante 10 dias, eles tinham uma única preocupação: eles queriam o Espírito Santo na vida deles. Então, primeiro, segundo, terceiro, quinto, oitavo, nono dia, a oração era uma só. Eles estavam adorando para trazer o Espírito Santo, adorando para descer o Espírito Santo, adorando para que fossem revestidos do Espírito Santo. E no 10º dia, a palavra já diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, como nós aqui estamos, e de repente veio do céu o som como de um vento veemente, impetuoso. O som encheu a casa em que eles estavam assentados, e foram repartidas entre eles línguas como que de fogo. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Oh! Fiquemos em pé em nome do Senhor. A adoração cura, a adoração opera milagres, a adoração verdadeira liberta, a adoração verdadeira dá vitória, a adoração verdadeira aviva o crente, a irmã, o irmão, o jovem, o adolescente, as irmãs, os obreiros são avivados quando adoram verdadeiramente. Aleluia. Agnus Dei, Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você agora, já devolvendo a palavra e a direção para o nosso muito indigno presidente. Mas eu quero orar e fazendo você entender que eu e você somos vazios do Espírito se quisermos. Mas todo mundo que adora de verdade é liberado a presença do Senhor para a sua vida. E hoje eu quero contar com você, de que você levante a sua mão direita ao Senhor, para que você então ore por alguém que está perto de você. Aleluia. Pai, eu oro por essas mãos levantadas agora. Ore comigo. Peça pelo poder de Deus na tua vida, nas tuas mãos levantadas agora. Aleluia. Senhor, eu quero declarar sobre cada irmão, sobre cada irmã, a tua presença. Espírito Santo, confirma agora o teu fogo na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Jesus, que haja cura, que haja milagres, Senhor, que haja vitória, que haja libertação, aleluia, que haja o teu agir agora, que haja, Senhor, o
fogo, fogo, fogo da tua presença em cada mão levantada agora, em nome de Jesus. Receba aí o toque da presença do Espírito Santo. Agora, por favor, a mão que você levantou, coloca na vida de alguém agora, por gentileza agora, e ore por alguém, ore por alguém, ore por alguém, ore por alguém. Ele vai receber vitória. Eu libero vitória sobre a tua vida. Eu libero cura em nome de Jesus. Seja curada pelo poder do Senhor. Toda enfermidade saia. Louvarei meio às tentações. Receba o Espírito. Receba o Espírito. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. Receba a unção do Senhor sobre a sua vida. O Senhor está cuidando de mim. Eu declaro a vitória do Senhor sobre a tua casa, a vitória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Eu quero declarar a vitória de Deus nas tuas finanças, nos teus negócios, em nome de Jesus. Receba a vitória do Senhor, receba a cura, receba o milagre do Senhor, e receba a unção, receba o Espírito, o fogo. Fogo fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso decidido estou. E quando as minhas forças se esgotarem, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, canta, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Só quem pode adorar, levante as duas mãos. Como tu és lindo, meu amado, meu amor, minha vida, meu tudo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 O dono da casa está aqui. Oh, aleluia. A honra, a glória, o poder e o louvor somente a ti, Senhor. Somente a ti. Aleluia. Vamos orar pelas nossas ofertas. Pastor Pedro. Glória a Deus. Meus amados, nós já ouvimos a palavra de Deus. Deus falou, Deus operou, mas ainda falta algo, irmãos, nesta reunião para completar. É a nossa adoração com as nossas ofertas e os nossos dízimos para a manutenção
da casa do Senhor nosso Deus. E eu quero só ler o Salmo de número 103, somente 2 versos. Enquanto isso, já que nós estamos no culto de gratidão, de adoração a Ele, irmão, nós vamos adorar a Ele nesta noite com aquilo que a gente tem de melhor. Porque o pregador foi enfático nesta noite. E aí a gente vai dar o nosso melhor para quem? Para Ele. Que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E que nesta noite possamos dar o nosso melhor para o Senhor nosso Deus. Eu me lembro de uma irmã, uma certa vez ela disse: irmãos, vamos preparar algo para a gente servir a Deus, não é o pastor. Eu digo: irmã, quem foi que disse que eu gosto de porqueira? Se eu não gosto de porqueira, imagine Deus. Nós vamos fazer isso aqui, não é para o pastor. Não, irmãos, é porque nós sempre somos gratos a Deus por tudo no nome de Jesus. Pode orar pelos ofertantes, presidente? Senhor nosso Deus, os teus filhos que vão ofertar nesta noite e dizimar, meu Deus, a orientação da tua palavra. Meu Deus, aquela viúva, Senhor da glória, ela deu, Senhor, uma moedinha, mas foi um valor extraordinário. Abençoa o teu povo que há de contribuir com alegria para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Orquestra, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ofertar, meus irmãos, com alegria. Glória a Deus.
glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Culto gostoso, né, meus irmãos? Louvor, adoração, boa palavra e mais uma orquestra afinada e abençoada. Aleluia! Tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós já estamos chegando aos pontos finais da nossa reunião. Após o encerramento, eu queria que os obreiros todos permanecessem aqui, nossos diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, todos do ministério, todos que compõem o ministério. Nós temos uma palavra para vocês. Eu queria, neste momento, meus amados, trazer uma orientação para a igreja e também uma informação. Nós, da convenção, nós estamos acompanhando os trabalhos aqui em Santa Isabel, o nosso pastor Carlos Natalino, Mancreuza, sua família. Estamos acompanhando e estamos sentindo a dificuldade que o nosso pastor está tendo, e dificuldade na área de saúde. E a convenção, entendeu, tem procurado dar todo o apoio necessário. E este apoio que nós estamos dando ainda exige mais um pouco. Então nós reunimos, a última vez que reunimos com o ministério local, nós reunimos com o ministério e foi decidido na reunião do ministério, atado, e que a convenção estaria, entendeu, dando todo apoio moral, espiritual e administrativo para a igreja. E hoje nós então resolvemos dar mais um passo, que é organizar a casa do nosso pastor. Vocês sabem que o pastor Natalino é um homem que colocou a sua vida toda no ministério. Bem dizer, a metade do ministério dele foi aqui nessa igreja, tá? Dos 40 anos, 20 aqui. Então, eu que sou contemporâneo dele, que nós éramos todos jovens na época, e isso eu estou falando um dia desse, 1978, 79, e nós estudávamos no seminário amazônico, e ele era da Polícia Federal, mas na hora da aula ele chegava lá, colocava ali os seus pertences dentro de uma malinha e pegava a Bíblia e vinha estudar. 3 anos nós ficamos estudando a Bíblia, eu interno e ele externo, que era policial federal. E depois o Senhor Jesus nos chamou para o santo ministério. E chamou para o santo ministério da palavra, e ele começou nos lugares mais difíceis, com sua família, pagando um preço altíssimo, mas com uma chamada ardia no seu coração, que conte a irmã Creuza as lutas e as dificuldades, mas o Senhor Jesus esteve com eles em todos os momentos. E hoje, meus amados, a gente sente a tristeza de ver o pastor já com algumas dificuldades. E essas dificuldades, cada dia parece que está aumentando. Então, o que nós pensamos? Conversamos com o ministério para nós cuidarmos da casa dele. Ele tem uma casa aqui em Castanhal. Hoje nós estivemos com a diretoria da convenção lá, fomos medir, organizar e ver o que nós poderíamos fazer. Conversamos com a família para nós darmos uma reorganizada na casa, para o nosso pastor ter aonde se abrigar com dignidade. Com dignidade. Então nós fomos lá e conversamos com a família, com a irmã Creuza, e pensamos num projeto. Temos aqui um projeto, e esse projeto nós vamos precisar organizar lá uma suíte para ele, o casal, e outra suíte para uma idosa centenária que anda com eles, que é uma pessoa muito especial para a família e para nós também. Um dia desse eu estive lá, conversando com ela e orando com ela. E eu quero dizer para vocês que aqui nós vamos fazer uma organização na casa, e também vamos preparar essas 2 suítes e uma varanda e 2 banheiros. Isso já organizando para idoso. Os irmãos sabem que uma suíte para idoso é diferente de jovem, tá?
a porta já é maior, já tem a acessibilidade, deve ser especial. Então nós fomos lá hoje no local e já preparamos a planta, conversamos com o engenheiro, já arrumamos um mestre de obra. Então nós estamos juntando a força, assim, as forças. A igreja de Castanhal vai entrar nos ajudando, o pastor Olivar Barbalho. Ele tem lá um mestre de obra e os 2 irmãos vão poder nos ajudar. Quarta-feira é o dia de nós marcarmos a obra. E também a igreja lá de Bragança ficou de nos ajudar com 20 mil reais. Isso tudo já está atado. Nós atamos na última reunião, nós colocamos tudo na ata, preparando, entendeu, para organizar esta casa lá. Gente, eu quero dizer para vocês que isso é o mínimo que nós podemos fazer por um homem que deu a vida toda na obra do Senhor e 20 anos da sua vida aqui, desejando o melhor para o reino de Deus e cuidando muito bem da obra do Senhor nosso Deus. Então, a convenção resolveu dar este apoio juntamente com os diretores, para nós vermos o melhor para o servo do Senhor. E nessa reunião que nós tivemos, nós aprovamos que a convenção, entendeu, estaria cuidando diretamente da igreja. Só que nós deixamos aqui o nosso patriarca, pastor Abílio, que é um homem de Deus, que é o primeiro vice-presidente da igreja, tem um segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente. Cadê os diretores? Fiquem de pés. Os diretores, cadê o co-pastor? Todos os que nos ajudam aqui. Chega aqui mais aqui na frente. Então, esses obreiros todos da diretoria, cadê o tesoureiro, secretário, cadê o pastor Pedro, o irmão Pedro? Então, os secretários, tesoureiros, todos estão, entendeu, irmanados neste projeto. É um projeto para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós reunimos com o ministério, depois nós vamos novamente reunir para bater o martelo do que nós queremos. Então, esses são os nossos diretores que estão cuidando da igreja. A convenção, ela não tem interesse de tomar a igreja de ninguém. A convenção orienta, ensina, instrui para o bem do nosso pastor, que é o membro da convenção, e da igreja, da eleita do Senhor. Esta igreja aqui, obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, obrigado. Esta igreja aqui é uma igreja que é uma supervisão. Nós temos 1.100 igrejas, 62 igrejas são áreas de supervisão. Esta aqui é uma área de supervisão. Isto significa que o pastor desta igreja, ele faz parte do conselho diretor da convenção. Então tem a diretoria e os supervisores, então formam um conselho diretor. Então o pastor dessa igreja, ele é um diretor da convenção. Então ele, como diretor da convenção, ele cuida destes pastores que estão em volta aqui nesta área de supervisão. E hoje o nosso pastor, ele não está conseguindo essa habilidade de poder sair, visitar, pregar, visitar esses pastores, empossar um pastor, desempossar outro pastor e representar a convenção lá. Então, nesta situação, então a convenção tem que vir e intervir na igreja para ser, entendeu, aquela que vai dar todo o apoio para a igreja e principalmente para o pastor. E é aí que nós reunimos o ministério entendeu, a diretoria entendeu, os presbíteros entenderam, e nós precisamos de cuidar da administração da igreja. O nosso pastor, ele continua sendo o nosso pastor, entenderam? Ele é o nosso pastor, só que a convenção é que vai administrar a igreja até o nosso pastor melhorar, ou então chegar o momento que a gente tenha que jubilá-lo. Se chegar o momento de jubilar, Deus tudo pode fazer, irmãos. Deus pode, entendeu, sará-lo rapidamente, para a glória do nome do Senhor. Mas se precisar jubilar, nós vamos também ajudar nosso pastor, não vamos deixá-lo sem a bênção de Deus na vida dele. A convenção, irmãos, através desta diretoria, ela tem cuidado dos obreiros e das igrejas. Só que, diferente das outras vezes que vinham e tomavam conta e
era aquela coisa toda. Não, irmão, aqui é na unção do Espírito Santo. É orando, é buscando ao Senhor e pedindo direção ao Espírito Santo para que as coisas fluam de uma maneira maravilhosa e o nome de Jesus seja glorificado. E tanto o pastor quanto a sua família sejam abençoados. Nós temos aqui o pastor Cleberson, esse homem de Deus que está aqui. Ele vai receber um campo, ele com Miriam. Por favor, Miriam, coloca de pé. É um casal que jovem ainda, que pode fazer muito para Deus. E o que Deus me colocou na frente da Comedepa, você sabe, que é para investir nos que vão dar continuidade no trabalho. Que Deus abençoe sua vida, abençoe vocês. Então eles vão receber um campo para eles irem pastorear. Eles vão cuidar do campo deles, porque é o ministério deles. O ministério deles é o deles, não é o ministério do pastor Natalino. O pastor Natalino, com a irmã Creuza, é o ministério deles. E o ministério do pastor Cleber é o ministério dele. E isso tem que ficar bem nítido, né? Então ele vai receber uma proposta da convenção. O pastor Pedrinho, por favor. O pastor Pedro, ele é o tesoureiro da convenção, por favor. O pastor Pedro é o tesoureiro da convenção. E ele, entendeu, trabalha nessa área da administração da convenção conosco. É um dos diretores. Ele vai estar lá juntamente com o pastor Olivar Barbalho, na administração da construção, lá da casa e também na reforma. Já estamos dias trabalhando nisso, indo lá, arrumando engenheiro e fazendo orçamento, para a gente ter todo o material e fazer. Então, o pastor Pedrinho, Pedrinho no agrado, pastor Pedro Souza, ele é pastor da Assembleia de Deus lá em Maracanã. Está fazendo uma grande obra para Deus, está numa construção gigantesca lá, de um santuário. É quanto por quanto? 30 por 70 o santuário que eles estão construindo lá. É um trabalho muito grande, e ainda vai precisar lá, ficar lá pelo menos 10 anos para terminar isso, né? Mas ele está à disposição da convenção para nos ajudar. Então, nesse período que nós vamos trabalhar, a convenção vai empossá-lo como administrador da igreja aqui. Ele vai cuidar dessa área administrativa. A área pastoral são os pastores. A área administrativa ele vai cuidar, porque nós vamos precisar prestar serviço nesse trabalho lá. E também nós vamos ver o que está precisando juntamente com vocês na reunião, para nós colocarmos em evidência, e o nome de Jesus será glorificado nesse trabalho. Amém? Então, outra coisa, nós vamos precisar de cimento. Nós estamos com a lista aqui. Lê para nós aqui. Começando, irmãos, 12 colunas de 6 metros de 3/8, né? 5 quilos de arame recozido, 9 vigas de 6 metros, 3/8, prego, não coloquei a quantidade. Nós vamos precisar de 4 dúzias de tábua de laje, 4 metros de pedras, uma carrada de areia, uma carrada de seixo, 50 sacas de cimento e 5 dúzias de ripão e 2 carradas de arenoso. Aí depois vem o telhado. Já ganhamos 5.000 tijolos. Eu acredito que vai sobrar para fazer isso lá, porque eu acho que não vai tudo isso. Cleber, sou eu fazendo as paredes, eu acho que... Deixa do lado lá, pessoal, o que sobrar. Gente, nós estamos precisando de começar com 50 sacos de cimento. Eu sei que é muito pouco. Eu sei que tem gente aqui que só ele pode dizer, pastor, deixa que eu dou o cimento dessa casa, né? Mas é bom todo mundo cooperar. Você dá 5, outro dá 5, outro dá 5. Parece que eu ouvi alguém dizer assim, pastor, deixe 5 comigo, com a minha família. Eu ouvi isso mesmo. Pastor Abílio me disse. Alguém anota para mim aí, por favor, para mim não esquecer. O pastor Abílio me disse que dá 5 sacos de cimento. Tem mais alguém que quer me ajudar com 5 sacos de cimento? Tem 5 aqui. Quem vai dar areia? Me falaram que tem gente que mexe com areia. Então, areia, já tem uma carrada de areia. Ok, então já tenho uma carrada de areia, já tenho 5 sacos de cimento. Eu vou querer uma carrada de seixo. De seixo.
Quem quer doar cimento? Levante a mão, cimento. 5 sacos, 5, 10 sacos. Já tem 10 sacos. Quem mais? Está anotando aí, mano? Anota aí, por favor. Quem mais quer ajudar com 5 sacos de cimento? Gente, não é hoje. Nós vamos começar a cavar os buracos quarta-feira. Estou vendo uma mão lá atrás. Anota o nome. Gil. Bom, Gil. 5. 10. Eu já tenho 20 sacos de cimento. Glória a Deus. Você vê, irmão Creuza, como vai fazendo? Daqui a pouco nós vamos ver lajota, vamos ver essas coisas lá, né? Vamos ver tudo em nome do Senhor Jesus. Eu já tenho 20 sacos de cimento. Quem mais quer ajudar com cimento? Levante a mão. Levante a mão. Quem mais quer ajudar? Cimento. Tem mais alguém? Mais 5 ali. Irmão Rubens. Robson. Irmão Gomes. Irmão Rubens pensou já, eu não levantei a mão. Obrigado, irmão Gomes. Glória a Deus. Quem mais quer ajudar com 5? Eu estou vendo vocês aqui todos bonitos, né? Só gente boa aqui. Quem mais quer ajudar com 5 sacos de cimento? Pastor da Assembleia de Deus lá do 29, uma igreja poderosa, né? 5 sacos. Pastor vai fazer o Pix agora, assim que eu gosto. 25, 30. Quem mais quer ajudar com 5? Mais 5. Mais 5 sacos. Quem mais quer ajudar? Cadê o pessoal? Quem mais quer ajudar com 5 sacos de cimento? Eu já tenho 30. Já tenho para começar, né? Cadê a lista, Pedrinho? Mostra aqui. Quem mais está levantando a mão aí? Anotou lá. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus. Nós vamos precisar dessas... Como é o nome? As colunas. Custa R$124 uma coluna. De 3/8. Ferro 3/8. Então, se você quiser dar uma coluna, 12 irmãos, cada um dá uma coluna, está resolvido. Quem quer ajudar a comprar a coluna? R$124 uma coluna. Hein? Você dá 5 colunas. Glória a Deus. 12. 12, precisamos de 12. Eu já tenho 5. Quem mais quer ajudar com coluna? Anota aí. Quem mais quer ajudar com coluna? Eu já tenho areia, já tenho cimento, já tenho coluna. Que mais? Que mais? Areia. Seixo. Alguém quiser dar o seixo? Não faz mal. Amém? Então, quarta-feira nós vamos trabalhar. Como nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer alguns mutirões. Aí nesse dia do mutirão, nós vamos convidar aqui os obreiros que gostam de trabalhar, quem é pedreiro, carpinteiro, e a gente vai para lá, faz uma oferta para comprar, entendeu, uma picanha gorda, vê quem é que dá conta de assar, arruma uma Coca-Cola, um suco aí, né? E a gente vai para lá em nome do Senhor Jesus. Um fica assando, cantando, enquanto os outros vão trabalhando, e a casa vai saindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? Glória a Deus. Gente, cultos em ações de graças. Irmã Nicanora, pela cura da sua neta, Emanuele. Irmã Selma Figueiredo, por bênçãos recebidas. Irmã Norma Carneiro, por bênçãos recebidas. Irmã Maria Lameira, por bênçãos recebidas. Irmão Paulo de Oliveira, por bênçãos recebidas. Irmão Alan Queiroz, por bênçãos recebidas. Pastor Valino e irmã Fátima, por completarem 43 anos de ministério. Aonde está esse casal? Vem aqui o casal que está aniversariando
43 anos de matrimônio. Temos aqui noivos para serem apresentados. Raquel Simões, filha do diácono Ronilson Reis, e Adailton Silva. Chegue aqui à frente. Vamos todos de pés neste momento. Toca aí um hino, meu amigo, de família, de casal. A irmã Marta, mãe do Rosivaldo, está pedindo oração, pois está enferma. Vamos orar aqui no encerramento. Vocês aguentam um pouquinho aí, vocês estão entrando. E esses dois aqui já estão. É um prazer. Prazer. Parabéns. Salmo 128. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, em volta da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Quantos? Quantos netos? 4. E 3 filhos. Esse aí, tenho 5. Completamos 44 anos de casado. Estou um ano adiante de vocês. Bênção de Deus. A igreja está feliz por esses 43 anos de abençoado matrimônio. Amém? Vamos dizer que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês e vos dê muita paz. Glória a Deus. Dobre o joelho. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, olha para cá. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, estão esses casais aqui. Senhor, a família foi instituída pelo Senhor. O casamento é algo glorioso em Tua presença. E a Tua igreja esta noite estende a sua mão abençoando esta família, porque o Senhor tem abençoado eles, porque o Senhor tem cuidado deles, porque a Tua igreja tem orado, Senhor, e o casamento ainda é algo maravilhoso entre nós. Por isso, nós queremos abençoá-los em Teu nome, que o Senhor Jesus tome conta desta família, e que este casal continue tramitando entre todos aqueles que estão aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, se alegrando, dando testemunho. Pai, que o Teu Espírito tome conta deles, Senhor, que o Teu Espírito se apodere da vida deles, Pai, e que eles sejam abençoados, seus filhos, seus netos, o seu lar, em nome de Jesus. Nós oramos e os abençoamos, agora e sempre oramos a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Que outra história. Raquel e Adailton. Cadê os pais de vocês? Os pais deles estão aqui? Nem o seu. Nós vamos orar por eles. Eles estão dispostos a começar este momento. Eles estão tornando público que se amam.
e que deseje futuramente cumprir o matrimônio. Eu procurei pelas alianças, que sempre no noivado, né, vem as alianças, a gente ora pelas alianças, e já coloca nos dedos deles. Mas se eu trouxer uma, né, só dela, eu vou orar por vocês. Amém? Eu estou orando para vocês no noivado. Eu não estou fazendo casamento de vocês. Noivado. Dobre o joelho aí. Senhor, aqui está esse casal que decidiram, Senhor, dar um passo mais em direção ao santo matrimônio e tornam público para a tua igreja, que se recebem, Senhor, como nubentes. Agora, Senhor, abençoa este casal, dá-lhe a graça, a sabedoria, e que eles, Senhor, realmente sejam uma bênção e que o teu nome seja glorificado na vida deles, no nome de Jesus. Eu os declaro nubentes a partir deste instante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. É assim, né? Não tem aliança. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Tem programação. Então o senhor ora. Aleluia. Meus amados, vamos orar. Levante a mão. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, meu amado, por esse momento de adoração, Senhor, pela tua palavra que foi pregada nesta noite, e que a tua igreja, Senhor, cada dia mais se fortaleça em ti, crendo, Pai, que tu estás presente em todos os momentos no meio do teu povo que te adora. Por isso, Pai querido, nos despede na tua paz e leva-nos para nossos lares, dando uma noite de bênção e um sono reparador. Continua abençoando o teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do maravilhoso Espírito Santo, seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém e a paz do Senhor. Sexta-feira, culto dos Gideões aqui no Templo Central.